Boa noite, queridos irmãos. É com a graça do Senhor Jesus que estamos reunidos mais uma vez como Igreja de Cristo, Igreja Presbiteriana de Terra Nova. É com muita alegria que podemos estar nesse momento louvando a Deus, adorando e bendizendo ao Senhor que nos salvou. Com certeza, nós, comunidade dos santos, podemos engrandecer o nome do Senhor pelas suas maravilhas, pelos seus grandes feitos, pela salvação que Ele nos dá. Portanto, como diz a palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 12, verso 4, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Nós também estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Nós aqui estamos também para glorificar o nome do Senhor, tornar excelso o seu nome pelas suas muitas maravilhas para conosco. Oremos. Querido Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento que aqui a tua igreja, Senhor, se congrega virtualmente, ainda, ó Deus, em meio à pandemia. Mas certos, ó Deus, que o teu Espírito vivifica os nossos corações e nos faz irmanados, no mesmo propósito, Senhor, de render glórias, louvor e adoração à tua augusta pessoa. Portanto, Senhor, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, sê conosco. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, que tem um nome excelso acima de todo nome. Amém. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Deus nos conhece e sabe que somos pó. Deus nos conhece a estrutura, mas Ele é por demais misericordioso e benigno para com cada um de nós. Portanto, sejamos conduzidos neste momento de contrição pela leitura bíblica do Salmo 103, pelo nosso irmão presbítero Edson,
dos versículos 6 a 14. Salmo 103, de 6 a 14. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Com os nossos corações contritos, cantemos ao Senhor o hino 79, Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Oremos com o presbítero Edson. Pai Santo, só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Por isso nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, reconhecidos, ó Deus, da nossa pequenez, ó Pai, da nossa afabilidade. Sabemos, ó Deus, da nossa limitação, Senhor. Sabemos que somos falhos e temos pecado contra Ti. E sabemos também, ó Senhor, que o Senhor é misericordioso, ó Deus, o Senhor é compassivo. E o Senhor nos assiste, ó Pai amado, nas nossas debilidades. Por isso, Senhor, colocamos-nos diante do Teu altar arrependido dos nossos pecados. Pecados estes, ó Deus, que desagradam a Ti, que cheiram mal a Tuas santas narinas, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esqueça, ó Pai amado, as nossas falhas e nos achegue cada vez mais a Ti, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a alegria, ó Deus, do perdão. E que assim, ó Pai, que nós possamos também, ó Pai amado, como Tu tens nos perdoado, perdoar, ó Deus, aquele que nos tens feito mal. Por isso nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome e rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia e graça em nossa vida. No nome de Cristo, nome sobre todo nome, no nome deste oramos. Amém.
Exaltar ao nome do Senhor faz bem ao nosso coração. Sejamos conduzidos numa leitura bíblica pelo jovem Gabriel, em Isaías 12, 5 e 6. Isaías 12, versículos 5 e 6. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Louvemos ao Senhor com alegria, com cânticos espirituais. Rei dos reis, o Senhor.
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o E agora, irmãos, nos preparando para ouvirmos a palavra do Senhor, a voz de Deus aos nossos corações, sejamos conduzidos de forma representativa com uma oração de intercessão pelo nosso irmão Gabriel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque podemos estar reunidos neste momento, mesmo que à distância, Senhor, para celebrar um culto a Ti. Venha estar abençoando a vida do pastor, que irá trazer a mensagem, que ele possa, Senhor, explanar sobre Ti da melhor maneira possível, Senhor, e que possamos, depois deste momento, sairmos com uma compreensão maior de Ti em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Após o momento de adoração, depois do momento de contrição, do louvor, agora vamos então nos edificar com a palavra de Deus. É ela que nos habilita para toda boa obra, é ela que nos dá esperança para que continuemos a nossa vida presente, tendo sempre o nosso olhar para os céus, que é onde realmente está a nossa verdadeira pátria. Aqui temos então o texto em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 11. E vamos abordar aqui a questão da maturidade cristã. A maturidade cristã, o desenvolvimento da salvação, aspectos práticos. Certamente que o neófito, aquele que dá o primeiro passo na fé, ele tem uma outra percepção do Evangelho e muitas vezes por esta, vamos dizer, alegria tão intensa da qual ele é tomado, ele queira mudar o mundo de uma forma muito veemente, mas ele vai se apercebendo com o longo do tempo que a vida cristã ela demanda persistência, perseverança, perdão. Então realmente é necessário que nós olhemos para o texto sagrado e nos revistamos de forças. E o crente bem robustecido pela palavra, ele vai adquirindo esta maturidade. Então, Pedro, após escrever a sua primeira carta, agora então, já em sua segunda carta, ele traz no primeiro versículo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja então que para o apostolado do primeiro século, o verdadeiro apostolado, porque depois deste apostolado todos os demais que se dizem apóstolos
não o são nem aqueles que sucederam estes apóstolos, nem tampouco estes dos dias de hoje, muito menos ainda. Mas este apostolado que teve como critério ter acompanhado o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, este apostolado, sim, verdadeiro, traz de pronto esta doutrina em que Jesus Cristo é sempre apresentado aos da fé como Deus e Salvador. Por isso, então, ele abre a sua epístola com esta ideia cristocêntrica. Deus é Jesus Cristo e ponto. Não há mais discussão. Então diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então parte-se do princípio para a maturidade, admitir com convicção plena de que Jesus é Deus. E daí para diante? Daí para diante, então, o apóstolo vai avançar na sua orientação à igreja e aí é onde nós adentramos, então, aos aspectos práticos. E ele vai dizer o que, então? Versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Versos 3 ao 4. Então, compreender o propósito das virtudes do Espírito Santo sobre nós. Livrar-nos das maldades do mundo. Então, aqui temos um propósito definido e estabelecido de Cristo Jesus para com a sua igreja, para com o seu corpo, para com cada um daqueles que obtiveram fé preciosa na justiça de Deus. E qual é a ideia central aqui? É que estas virtudes, sendo em nós manifestadas pelo Espírito Santo, nos tornemos, no decorrer da nossa vida, mais semelhantes a Deus, mais semelhantes a Jesus. Leio novamente apenas o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se a nossa natureza é necessário que tenha esta afinidade com a natureza de Deus, por meio das virtudes, por meio das promessas que nos têm sido doadas, então é preciso que nós alimentemos aquilo que há de nós no quesito espírito. A vida espiritual sendo emanada, a vida espiritual sendo destacada, porque é a nossa vida espiritual que se assemelha à questão da pessoa de Deus, à semelhança de Deus. Novamente, Deus é Espírito. Então, faço novamente esta abordagem, aí agora por um outro ângulo. Verso 4 de novo. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ora, como é que o mundo procura nos assediar? Como é que o mundo procura nos atrair? Não são por meio das coisas visíveis? Não são por meio das coisas que nos saltam os olhos e que de alguma maneira nos atrai? Como dizem os antigos, nem tudo que brilha é ouro. Mas há muita coisa no mundo que brilha e que nos atrai como mosquitos para a lâmpada.
Mas aqui tem Deus dizendo que as virtudes que em nós se manifestam, as suas muito preciosas promessas, ou muito grandes e preciosas promessas, não são para que tenhamos uma vida de ostentação. Não são para que tenhamos uma vida marcada por riqueza, marcada por luxúria, marcada por questões que envolvem a vida presente, pelas quais os reinos caíram. Roma caiu por causa da sua arrogância. O reino de Israel caiu por causa da sua arrogância, lá, logo após a morte de Salomão. Era um reino próspero, era um reino riquíssimo. Prata nem tinha valor, de tanto ouro que havia. E madeiras trazidas do Líbano, madeiras trazidas de outros povos, como tributo, como imposto. E nada daquilo foi capaz de manter o reino próspero e em paz. O Shalom, que os judeus tanto falam, Shalom, paz e prosperidade. Cadê a paz e a prosperidade? Tanto para os judeus quanto para o mundo, neste mundo que nós conhecemos. Não há. Agora, as muito grandes e ricas promessas de Deus não se devem ser desvirtuadas para este mundo presente. Pelo contrário, essas bênçãos, essas promessas, elas nos protegem, se tornam uma couraça para nós em relação à podridão que há no mundo, para que não sejamos também apodrecidos com ele. Então, novamente, o verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então é um aspecto bastante prático daquilo que emana da pessoa de Jesus Cristo para com o seu povo, para com a sua igreja. Ponto 2, os versos 5 a 8, nós destacamos: praticar as virtudes de forma ordenada, para que rendamos bons frutos ao Senhor Jesus. Então, as muito grandes, ou aquilo que tem por preciosa a promessa, tem aqui um propósito adequado e certo. Versos 5 a 8, então, o texto sagrado nos diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa diligência a fé. Com a fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. E prossegue ainda até o verso 8. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer Jesus é bom. Converter-se ao Senhor Jesus Cristo pela ação verdadeira e genuína do Espírito Santo é excelente. Não existe dom maior que um pecador possa alcançar. Mas ali vem, então, a palavra de Deus falando do porquê destas virtudes. Primeiro, em Cristo Jesus de forma plena, e em segundo plano, a todo aquele que nele crê, para que, guardados das paixões deste mundo, das corrupções deste mundo, ele possa frutificar para Jesus. Conhecer a Jesus implica em frutos para com o Senhor Jesus. Por quê? Toda esta prática é para que não nos tornemos nem inativos. Eu vou esperar que Jesus chegar, já estou salvo, então não tem mais nada para fazer. O importante eu já recebi. Não posso admitir isto. Nem tampouco uma vida infrutuosa, o que daria na mesma. Seria aí quase que um hebraísmo. Inativo e infrutuoso desemboca numa mesma situação. O crente inoperante. O cristão inoperante. O cristão que não produz. E isto, pelas virtudes em nós emanadas, é inadmissível. Porque o crente foi formado por Deus para frutificar. E Pedro vem então desta forma, não é uma palavra, uma carta cheia de ira, não é assim,
não é num espírito de ira que Pedro escreve, embora ele seja reconhecido como um homem de temperamento compulsivo. Não, é uma carta. É uma carta. É uma carta levando alento, apenas corrigindo certos propósitos da fé que não pode se resumir a uma vida feliz neste presente século, mas que transcende, e ao transcender é necessário que frutifiquemos, é necessário que não nos tornemos inativos, infrutuosos. E daí então seguem-se, não pela ordem, aqui não está se estabelecendo uma ordem, porque alguém poderia dizer, mas não é primeiro o amor tem que estar no topo destas recomendações. Não, não necessariamente. O amor está ali como fiel da balança, vamos dizer, dos dons e das virtudes aqui que devem ser praticadas. Mas não é uma questão de ordem, mas do ordenamento em que nós nos colocamos para trabalhar, para frutificar, para nos tornarmos ativos. Não ativismo, mas ativos. E aí então, esses versículos de 5 a 8, certamente praticar as virtudes de forma ordenada, para que rendamos bons frutos ao Senhor Jesus Cristo. É no aspecto de render bons frutos que tem então esta carta, este sentido na carta. Lerei novamente os versos 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai se lembrar da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde fala do fruto do Espírito. Não está muito distante uma ideia da outra, nem poderia estar, porque é o mesmo Espírito que instrui também a Pedro a levar esta carta à igreja para que ela seja fortalecida naquilo que ela deveria ser fortalecida, nestes princípios, nestas virtudes. Por fim, irmãos, os versos 9 a 11, acatar a admoestação branda, a advertência para que não nos esqueçamos da grande bênção que é ser perdoado por Deus em Cristo Jesus. Destaque ao versículo 11. Então vamos lá, os versos 9 ao 11, que diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, que coisas? As virtudes, que acabamos de ler nos versos 5 a 8. Se não há no crente domínio próprio, não há fé, não há perseverança, não há diligência, então ele está dizendo, no verso 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa fé e eleição. Confirmar, não negar a fé, mas confirmar a vossa fé e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Destaque ao verso 11. Pois desta maneira, e não de outra, não adianta a campanha de jejum, não adianta a campanha de 40 dias, não adianta campanhas e campanhas. Aliás, o evangelicalismo de hoje inventam campanhas para tudo. Já deve ter soltado já quantas edições da campanha do Covidão. Pois é, aqui temos nós uma palavra certa, assertiva, correta, para mim, para você, para a igreja, lá do primeiro século e aqui do século 21. Por quê? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queiramos nós, nem eu nem você, estabelecer uma outra maneira, pois não há. O caminho é este,
O caminho é Jesus. E pelo Espírito de Cristo é que Pedro escreve para nós, a igreja, lá do primeiro século e aqui do século 21. Palavras conclusivas. A maturidade cristã decorre das virtudes do Espírito Santo em nós, com um fim proveitoso. Nos santifica, nos habilita para toda boa obra e não nos deixa esquecer a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é Jesus Cristo, Deus e Salvador. Que Deus assim nos faça fortes, firmes, maduros, encarando o dia a dia pela palavra de Deus e por aquilo que Jesus representa em nossas vidas. Ele é a fonte inesgotável de vida para todos os instantes desta vida presente, preparando-nos para a eternidade. Deus abençoe a igreja, na sua palavra, no seu Espírito, na palavra de Cristo, no Espírito de Cristo e na nossa comunhão de uns com os outros. Oremos nesse instante. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Deus bondoso, Deus de justiça, ajuda-nos, ó Deus, a manifestar tudo aquilo que há de bom em Ti, nas nossas vidas, ó Deus, nesta vida presente em que vivemos. Permita-nos, ó Deus, experimentar, frutificar, ó Deus, mais e mais, como a palavra está dizendo, que aumente em nós a diligência, o cuidado, a prudência, que nós aumentemos, ó Deus, a nossa vida espiritual diante de Ti. Quanto mais, ó Deus, adversa a situação, que mais recorramos à Tua palavra, à oração e a esta fonte inesgotável que é o Senhor Jesus Cristo para com cada um daqueles que creem no Seu santo e precioso nome. Tenha misericórdia, ó Deus, da Tua igreja, que atravessa este momento de pandemia em nosso país. Sustenta, ó Deus, os Teus filhos, pastores, presbíteros, diáconos, os membros da igreja, todos, ó Deus, debaixo da Tua graça e misericórdia, na igreja local, na igreja, ó Deus, que se faz presente neste país, e a Tua igreja na face da terra, que clama pelo Teu nome e suplica pelo Teu favor. Tenha misericórdia de nós,
Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor.